Bom dia a todos, né? Meu nome é Paulo, sou dirigente da fraternidade. Na verdade, são duas fraternidades, né? A fraternidade anterior, que é chamada Fraternidade das Estrelas, e a da que eu vim, a Fraternidade Crística Espiritualista Estrela da Manhã. Aos médios que não sabem o nome da fraternidade, significa fraternidade, igualdade entre as pessoas, né? Espiritualista, porque eu aceito todas as coisas que sejam voltadas ao bem do homem. Crística, porque eu acredito no Senhor Cristo. Não, Jesus é outra coisa. Então eu acredito no Cristo. O Cristo é a força aonde nós habitamos, que é o Cristo planetário. Todo esse sistema que a gente vê é o Cristo, que é o movimento do amor em ação. Isso que é o Cristo. O Cristo, ele não se materializa ou reencarna. E Jesus é o ser que reencarna. Então, espiritualista é tudo, né? Crística é essa grande força que eu estou dizendo para os irmãos, e o representante dele junto a nós é o Senhor Jesus, a estrela da manhã. Não confunda, como muitas pessoas vêm falar sobre a fraternidade, que é considerado uma estrela antiga que causa mal às vidas das pessoas, né? E também tem um sistema diabólico, desculpe a expressão. Bem, eu não vim preparado para dar aula nenhuma, era outra pessoa que estaria aqui conosco. E aí eu vou falar sobre o desencarne das pessoas, que foi o dia de ontem, o dia dos mortos, né? É uma relação muito simples de nós entendermos pela data do nosso nascimento, que é muito importante para todos nós. Então, quando eu estou no plano espiritual, Paulo Roberto, eu tenho um pai e uma mãe lá. E quando eu nasço na Terra, eu trago essas informações espirituais, que são os meus orixás, meus. Assim como os irmãos, cada um tem uma ascendência de um orixá sobre o outro. E aí eu trago essas informações. Quando eu estou nascendo na Terra, eu venho por um sistema biológico. O sistema biológico tem que ter obrigatoriamente um pai e uma mãe. Esses são pessoas que devemos considerar, mesmo que não tenhamos entendimento sobre isso. Considere seu pai e a sua mãe. E procure não abandonar eles sobre as amarguras das provas que alcança todo mundo, principalmente quando nós já somos mais idosos. Quando somos idosos, nós precisamos das forças dos jovens. Isso está na lei espiritual de Nossa Senhora. E ela pede aos seres humanos, né, que ajudem aqueles que têm força, que são a juventude, ajude a sabedoria dos antigos, que são esses ancestrais. Perfeito. Até aí. Então, quando eu nasci, meu pai e minha mãe me permitiram o meu nascimento através de um corpo físico. Então, eu nasci, recebo um pai e a minha mãe. Se eu for batizado, dependendo da religião, eu tenho um padrinho e uma madrinha. Perfeito. Então, são 4 que dominamos. Aí eu faço sempre assim, para os irmãos verem. 1, 2, 3, 4. Né? Eu peço a bênção. A minha mãe, que eu sou de frente de Iemanjá, minha mãe, meu pai, minha madrinha e meu padrinho. A gente canta o ponto aqui, como todo mundo sabe, Iemanjá, Ogum, Yansan e Xangô. Perfeito. Então aqui é a minha cabeça, ninguém vai mexer com isso não. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, trabalho, isso, aquilo, outro. Isso aqui é a minha origem. E a minha origem, quando nós somos mais verdadeiros, a nossa origem é lá no plano espiritual. E é lá que nós temos dificuldade de relacionamento íntimo
com os nossos guias, com os nossos protetores. Como ter eles conosco se eu me coloco na posição do ausente? Eu não considero eles na hora de ajudar. Como que eles vão me ajudar se eu não faço por onde? Façamos por onde para que eu possa ajudar, assim que Jesus falou. Perfeito? Então, a primeira dado, assim, por essas leis, é que eu morri no plano espiritual. Deixei lá o meu pai e minha mãe, que são hoje meu pai e minha mãe de cabeça. De origem. Estão lá em cima, não estão aqui embaixo, não. Quem está aqui embaixo é meu pai e minha mãe, sistema físico, sexual. Espiritual, não. Iemanjá, Ogum. Dá para entender? Perfeito. Então, eu morri lá e nasci aqui. Na hora que eu morro lá, eu estou nascendo aqui. Na hora que eu morrer aqui, eu vou nascer lá. Essa relação tem que estar muito bem entendida entre as pessoas, porque a vida apenas continua. E quem não entende sobre isso sofre demais. Imagine uma criança nascer, os pais virarem, nasceu, deixa ela ir e vai embora. O que vai ser feito dela? Vai morrer. Aí eu tenho que considerar lá em cima, para eu chegar lá em cima vivo e ter alguém para cuidar de mim. Como eu vou cuidar dessas pessoas? Fazendo harmonização, fazendo trabalho, melhorando os nossos sistemas, para que a relação seja de sintonia. Os seres humanos precisam se sintonizar com as forças do bem. Não necessariamente precisamos viver na sintonia dos maus. Perfeito? Aí o médico está aqui presente, ele fez a pergunta ontem, né? E aí? Eu tenho vontade de ir lá no cemitério. Mas vá. Qual o problema? Teoricamente nenhum. Só que quando eu saio de casa, eu já saio com uma intenção. E dentro do espiritismo o que vale é a intenção, irmãos. Ó, passou uma mulher, nossa, já estou com intenção, é isso que vale, adultério. Não precisa você ter o ato em si, o pensamento é o que comanda. Entende como é que é a coisa? Então, o pensamento é tudo dentro da pessoa. Então, ela já está adulterando, modificando o sistema natural. Pô, se eu tenho uma pessoa, por que eu preciso olhar para outra? Simples e fácil. Só não faz quem não quer. Quer questionar? Questiona. Vai lá, fala com Deus. Reclama lá para cima. Eu só vim passar a notícia. Perfeito? Então, quando eu saio de casa, eu saio com a intenção de... Eu saio com a intenção de trabalhar espiritualmente. Fazer o melhor que eu possa. Vou trabalhar materialmente, fazer o melhor que eu possa materialmente. Tudo que eu faço daqui para frente, ele precisa estar receber um impulso de eu fazer uma coisa sempre melhor. O André Luiz, ele é muito claro numa linguagem em que ele diz assim, se todas as pessoas, se todas, fizerem cada um a sua luz, o mundo será um mundo iluminado. Acabou o papo. Então eu preciso fazer a luz. Mas, se cada um, entre nós, por dentro, fizermos um desespero, não precisamos ir para o inferno. A Terra já está aí se pandemônio por falta de luz, de amor e de compreensão. A minha participação é uma participação muito ativa. A pior pessoa é, eu não tenho nada a ver com a história. O neutro. Ele não participa nem do sim, nem participa do não. Ele se ausenta e não toma decisão nem para um lado, nem para o outro. Ele não sabe se vai fazer o bem ou se vai fazer o mal. Ué. Então, quando ele se torna um neutro, ele é uma pessoa de grande responsabilidade na vida espiritual das pessoas. Não faço isso com vocês, não. Começa a caminhar um pouco em relação às coisas boas que eu posso fazer. Todo mundo pode fazer coisas boas. Todo mundo. Por que eu tenho que pensar somente no mal? Por que eu tenho que deixar minha mente somente vibrando no mal? Por que eu tenho que participar das coisas ruins? Por que isso? Por que não ao contrário?
Então, ao contrário, quando tem as leis espirituais, elas favorecem sempre, mas sempre há uma competição pela alma humana. Então, eu recebo uma competição dos bons espíritos, que procuram me orientar, acertar, e aí que eu falo, cadê seus guias, para cobrar as atitudes do dia a dia, né? E recebo também algumas orientações, digamos que elas não sejam perfeitas, para eu perturbar a minha vida e perturbar a vida do próximo. Então, olha a nossa família. Será que a gente não perturba os outros membros da casa? Perturba. Perturba demais. Por que os irmãos não fazem o evangelho? Poxa, uma coisa sagrada. Ele vem dentro da divindade. Né? Jesus é que deu o evangelho para que nós possamos fazer dentro da nossa casa. Aí é o sistema kardecista que abre o evangelho dentro do lar. Isso é kardecista, mas aqui atrás tem uma mesa que eu faço, incorporo, coloco uma vela, vem um Exu, vem fulano, vem Beltrano, aí é mesa branca, dá um bando. Perfeito? Bem, então eu saí de casa tendo uma intenção. Conforme eu for andando, eu tenho que ter um resguardo atrás. Então eu saio e deixo uma garrafa no portão, do lado de fora, ou do lado de dentro da casa, do portão. E aí vou para o cemitério. Só que quando eu entro no cemitério, antes de entrar, é aquela energia que barra ali tem um Exu. Um protetor. Então ele é um protetor antes da porta. E se os irmãos forem em algum cemitério, vocês vão ver trabalho feito, né? Nunca viram trabalho de arriada? Coloca o pé ali, vai andando, vai colocando lá, vai, e vai entrando. Quer acreditar? Não acredito. Depois, se der problema, não sabe por que está dando problema. Então, quando passa ali, ó, com licença, quando eu entro, outra barreira dos espíritos de Exu, que são os guardiões, de dentro do cemitério. Com licença, que ninguém me acompanha. Entrou de frente, vai sempre em frente. Perfeito, vai lá sua atividade, deixa a vela, se for para enterrar uma pessoa, né, que é o sistema atual, não será mais assim, depois do mundo de regeneração, não tem enterrar a pessoa, é crematório. É crematório. Tanto que até o crematório, se vocês observarem, já estão tendo um vulto maior. Só que pela lei que a gente entende, tem que esperar 72 horas. Não queima ninguém antes de 72 horas, não. Faz isso não. Porque se a pessoa tiver ligado ao corpo físico, o que acontece muito, né, ligado ao corpo físico, conforme você vai queimando o espírito. E aí depois que ele entra no desespero, ninguém mais segura ele. Alguns médicos, inclusive, assim na casa, podem sentir muitas quenturas por coisas que estão sendo queimadas e ele não consegue entender. Pode ter morrido em circunstâncias de crematório, né? E também, se for o caso, lá nas fogueiras antigas, as pessoas fazem isso de maldade mesmo. A impressão que fica nessas almas, elas são muito intensas, leva anos após anos até você tirar tudo isso. Então, tudo aquilo que for ruim, o perispírito da pessoa, ele tem a capacidade ou uma função de armazenar a conduta da pessoa. Então, todos nós estamos sendo registrados. Eu fiz isso. Bate lá um martelo, um documento. Paulo fez isso. Eu não sei o que. Bate. O que significa isso? Eu estou no corpo físico, eu tenho o meu perispírito, que é igualzinho a esse corpo físico, eu tenho o meu espírito. Então, quando eu estou no físico, eu morri, deixei o corpo físico, e eu vou permanecer como um perispírito. Eu vi o Paulo, eu vi o meu perispírito, a minha última reencarnação. E aí eu posso me mostrar para os irmãos que eu estive presente. O Paulo está aqui.
com esse corpo, igualzinho, mas só que ele já foi para a tumba, o sistema material de decomposição. Então, as pessoas estão vendo o meu perispírito, ok? O que esse perispírito tem? Um monte de função que as pessoas não querem saber. Então, quando eu fiz aqui, fui ali e cometi um ato, um desabono à minha conduta espiritual, registrou horário, data, dia, qual foi o sentimento, registrou tudo. Não temos como fugir. E fica registrado, e vai registrando, e vai registrando. Depois eu morro, vou embora, né? Aí fica aqui, caraca, o que eu vou fazer com tanto registro? Com tantos arquivos? Com tantas coisas que eu fiz? Aí vai depender da circunstância que a pessoa faz, né? E ela vai para vários mundos, de acordo com aquilo que eu fiz, ou com aquilo que eu pensei. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é no pensamento, na intenção. Então, eu tive a intenção de ver os meus familiares. Perfeito! Ninguém contra. Mas será que eles estão lá na tumba? Poxa, imagine você chegar lá, minha mãezinha, ela lá está sofrendo lá dentro, né? E a gente não percebe. A gente vai lá colocar flores para ela, a gente não percebe que ela está em sofrimento. Ama antes, né? Faça antes daquele período fatal, para não ficar com remorso, nem lembranças. Faça por onde? Então, a pessoa em si, pelo sistema natural, ela não está presente. Como é dia dos mortos ou falecidos na terra brasileira, é permitido por vistos espirituais, que aí é um pouquinho diferente. Então, eu vou criar um sistema, meu pai e minha mãe, e aí, Maria, vamos ver se os mentores espirituais permitem que a gente vá à terra. Se permitir, vamos para a terra? Vamos. Aí elas vêm. O casal, por exemplo, meu pai e minha mãe. E aí eles podem me ver em qualquer lugar, em qualquer situação, não no cemitério. Você está entendendo? Então, eu não estou contra, também não estou a favor disso. Se eles receberam a permissão para o dia 2, que foi ontem, o dia dos mortos, eles vão me encontrar dentro de casa, numa situação mais feliz. Agora, o nosso hábito católico faz com que nós possamos ir a esses ambientes, recordar e lembrar. Isso é uma outra circunstância. A gente lembrar das pessoas que foram caras, que nós amamos, que viveram conosco, aquelas memórias que eu converso sempre com os irmãos, isso é de valor inestimável. Não há quem tire o nosso sentimento de amor, de carinho a essas pessoas e também ao contrário. O que eu quero dizer é que a vida continua, o amor também continua e alguns vínculos espirituais também continuam. Porque ao chegar lá em cima, por exemplo, se eu tiver falecido, oi, minha mãe, eu fui sua mãe nessa encarnação, na outra, no passado foi sua esposa. Eu fui sua filha. Eu fui seu marido, Paulo, porque você era uma mulher. E aí começam as grandes confusões entre nós, porque achamos que a sexualidade ela tem mais valor do que a nossa parte da espiritualidade. Então, não, espírito, eu, como qualquer irmão, não temos cor, não temos sexo, a alma é limpa. O problema na Terra é a sexualidade. Então, quando eu nasci, meus pais tiveram uma relação sexual para fazer um corpo físico. E quando eu nasço, eu trago as informações genéticas da minha vida anterior através desse perispírito. Paulo, você vai nascer na Terra porque está registrado várias coisas ruins. Você precisa ficar livre disso. Como que ele vai ficar livre disso? Faça caridade. Difícil, né? Eu prefiro não fazer a caridade. Continua com o problema. E aí a gente vai apresentar desculpa para todo mundo. Eu estou com isso, estou com aquilo, estou com aquilo. Tá, com desculpas. Faça caridade. Limpa. Um exemplo. Pessoas fazem magia, né?
Aí está fazendo uma magia, aquilo registrou aqui dentro. Aí, numa outra vida, ela vem com várias complicações nessa vida. Inclusive, pode vir com vários tipos de doenças. Aí ela vem e vai falar aí com a representante: Jane, eu estou com um problema. Você fala: eu preciso passar na saúde. Aí passa hoje, passa amanhã, procura o médico, procura o pai de santo, procura... Mas qual é o problema dela? É da alma. É da alma. A alma é que apresentou problemas na outra vida. Então, o primeiro elemento que sai nosso, depois que a gente morre, é a alma da pessoa. A alma penada, a alma perdida, a alma que não sabe para onde vai. Então, toma conta da sua vida. Não tem que tomar conta dos outros. Tem que tomar conta da sua vida. Porque quando chegar lá, eu estarei cheio de observações da vida das outras pessoas. E aí, como eu vou acessar a minha própria vida? O meu próprio comportamento? É uma expressão muito difícil. A pessoa que sai através da morte e com esse perispírito para o outro lado. Então, algumas pessoas podem ser queimadas, né? E nesse crematório, ela sair e já se perder. Ela sai correndo desesperadamente, como a gente vê, pegando fogo, tentando encontrar uma solução que não vai ter solução imediatamente. Talvez os mentores espirituais das pessoas, seria bom elas estarem presentes, né? Mas onde estão os nossos mentores espirituais, hein, irmãos? Aonde? Vocês têm seus mentores espirituais. Não precisa incorporar. Precisa se conscientizar. Perfeito. Aí eu saio do cemitério, né? Tem uma memória de cão, né? Aí eu saio de frente, passei do portão, que ninguém, um pouquinho antes, que ninguém me acompanhe. Com a sua permissão, muito obrigado. 1, 2, 3, já saiu do portão, vira e vai para sua casa. Perfeito. Chegou em casa, não vai entrar com o pé do cemitério, porque lá só tem morto, né? Ou seja, estaremos levando algumas impressões dentro da Umbanda. Se for a linha kardecista, não tem esse pensamento, por favor. Aí na Umbanda, carregamos terras do cemitério. Não posso entrar dentro da casa. Ou, na verdade, nós não deveríamos entrar dentro da nossa casa, em nenhuma hipótese, com o chinelo ou os calçados da vida lá de fora. Normalmente a gente deixaria para trás. Uma outra coisa de observação, para vocês não se ferrarem. Não entra ninguém na casa de ninguém e faça isso não, tá? Então a pessoa vai entrar na minha casa, que fique todas as coisas ruins que eu carrego e que eu não leve para a casa do Paulo. Aí entra. Quando sair, que fique tudo de ruim aqui dentro dessa casa. Não faz isso não. Não faça isso jamais, tá? Porque além daquele pé que pode ser ruim por aquela casa, ainda está deixando dela as coisas ruins lá dentro mesmo. Isso é maldade. Isso é muita maldade. Não faça isso para vocês não irem contra a lei espiritual. Aí cheguei, pego essa água, tiro o sapato, se for o caso, né? Jogo no tênis, tiro o tênis e tiro a meia e vou entrando. Já na cozinha, se for o caso, tira a roupa, máquina, sal grosso, anil. Tá pelado, vai no banheiro, toma seu banho, um de descargo, pode ser sal grosso, por exemplo, e pode tomar um banho de alfazema. A alfazema suíça é o elemento primordial que a gente utiliza na nossa casa, porque refrigera, nos alivia, e é de Iemanjá, ela é dona dos mortos. Aí vai, acende o anjo guardião. Sempre tem aí, pimenta, vai. Aí lava, que naturalmente pendura toda a roupa. Calcinha, sutiã, se for, cueca. E a roupa que tiver junto da pessoa, joga todo mundo na máquina, lava individualmente e depois vai ter a sua vida normal. Ok? Tá tudo certinho?
Perfeito. Então, quando a gente vem, eu recebi meu pai e minha mãe me receberam e me batizaram. Acabou. Se eu tiver que fazer um jogo para uma pessoa, por exemplo, eu posso saber, às vezes, né, quem são as influências. No mínimo, as influências eu sei. Quem é a predominância na cabeça dessa pessoa, através de um jogo, que é um sistema, e aí eu posso diagnosticar em algumas pessoas, né, 70% de chance de eu acertar e 30% de eu errar. Então, eu acho um elemento muito alto para trabalhar sobre a coroa da pessoa e autodeterminar para ela que aqueles elementos aqui estão vigorosos. Por exemplo, tem uma pessoa que tem... Nossa. Bem, tem um elemento, por exemplo, que é o número 4. No número 4 tem um elemento que é um destino. E a gente chama aquele destino de Iodosum. É uma linguagem de candomblé. Joia, não vamos me meter sobre isso. Aí esse elemento é um elemento de destino dessa pessoa, dizendo que a energia primordial, ou maior, é um elemento de água. E ela pode ser sentimentos mais profundos, uma pessoa que tenha um amor assim, maior, incondicional, é uma pessoa que carrega Iemanjá, é uma pessoa que necessita fazer caridade para melhorar a sua vida. Então, quem pula na frente é o número 4, Hierotum. E aí eu posso chegar e falar para ela assim, olha, você é filha de Iemanjá. Perfeito. Morreu o papo. Só que, se ela for num outro pai de santo, por exemplo, a pessoa vai ver a mesma coisa, mas ela vai ver uma vibração. E quando ela entrar na vibração, ela pode acreditar que ela seja do Rio. Então, esse elemento 4, ele vive ou ele trabalha no entroncamento entre o mar e o rio, que é uma circunstância. Então, quando às vezes eu jogo, peguei essa vibração, aí eu vou dizer que é essa vibração. Depois, aí um mês, um ano, 2 anos depois, aí eu peguei essa vibração, é diferente, mas é a mesma coisa. E aí começa as confusão. Ah, o senhor falou que era disso, agora é disso. Poxa, não é a mesma coisa. A vibração que é diferente. Então, muitas pessoas, às vezes, se apresentam, o próprio guia pode chegar e falar assim, ô Valdemir, você é de algum. A necessidade dele é de ter caminhos abertos, por exemplo, está com dificuldade, está tentando abrir alguma coisa importante, aí vem a vibração de algum. Eu não estou dizendo que é o pai dele, estou dizendo que a vibração, no momento, agora, inclusive o guia faz isso, é daquele orixá, mas eu não estou indicando, afirmando 100% que aquele orixá é o pai dele. Então, muitas pessoas vão ao centro, os guias, né, e falam, você é dessa linha, você é dessa linha, mas quando chega comigo não tem nada a ver. Não tem nada a ver, sinceramente. Então, quando a gente vai dar a consulta, a gente precisa ter uma afirmação. E aí eu vou passar um exemplo que eu comentei ontem, né, de como as coisas são muito difíceis para o espírita. Quando ele está com uma chefia, eu estou num comando, né? Então, muitos anos atrás, assim, apareceu uma senhora, né? Na verdade, ela estava desesperada. Naquela época, eu era melhor médium do que hoje. Talvez pelo vigor físico, um pouco mais jovem, né? E aí você tem uma capacidade maior do que você já com certa idade vai diminuindo o seu lado vibracional. O corpo físico, então não balança a cabeça, porque dá o nome de ectoplasmia. Aí tudo bom, aí foi, essa pessoa pegou, olha, acabou, pelo amor de Deus, me ajuda. Nasceu uma criança ontem, né? Lá em casa, ela não se mexeu, está totalmente em coma, totalmente entubada,
O que o senhor vai falar para mim? Olha a pergunta. Olha a pergunta. Ela vai se salvar? Olha a pergunta. Ela vai se salvar? O senhor pode dar algum diagnóstico para mim? O senhor pode falar alguma coisa? Ele está consultando o guia. Mas se o médium for audiente, ele está escutando. Cara, que pergunta é essa? E aí, a sintonia entre o médium e o guia começa a apresentar, porque ele tem que responder. Vai responder o que você não sabe. E olha a situação pergunta. Então, como eu era biólogo, é praticamente impossível uma criança de 6 meses e meio ela já ter uma tendência a ser vida, por causa da formação neurológica dela. E aí ele pegou um movimento simples, que eu espero que vocês não façam isso, né? Pegou aquela vela, pediu uma vela e acendia, tacava na boca. Eu só sentia queimar isso aqui. Apagava, 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 apagava. Morte, 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 morte. A resposta é morte, não vem a luz. Então é simples você concluir, mas eu quero ver você falar. Ela vai morrer. E depois ela vive. Ou ela vai viver e depois morre. Então, médium, que somos nós, devemos saber aquilo que nós estamos falando. Certeza e ter fé. Não é falar por falar. Entenda isso. Falar por falar, todo mundo fala. Então, a maioria das pessoas, elas, como elas não sabem o que elas estão falando, elas prejudicam a vida de uma forma geral, porque elas não sabem nem da verdade. E dentro da espiritualidade, a verdadeira é Deus. Deus é sempre verdade. O Paulo, não vou dizer que seja mentiroso, mas ele não tem a verdade absoluta. Tem uma verdade temporária. É diferente. E muitas pessoas, às vezes, ela troca o seu próprio pensamento. Ela já agiu de uma forma na vida, ela entendia daquela forma e, de repente, ela trocou e não quer dizer que seja falsa. Ela mudou o conceito. Às vezes, nós aprendemos coisas melhores. E aí o guia puxou e veio a luz acesa. Ele falou assim, vai para casa, em meu nome, né? Aí o guia, ele tem que mostrar o que ela veio. Você vai para a sua casa, você pode ficar tranquilo. Agora, só uma coisa para você entender bem. Leva apenas uma esperança. Uma. Ele não falou, leva a esperança que ela vai viver. Leva uma esperança que foi a vela que ele tirou. Aí no outro dia ela voltou e já tentou modificar, beijando os pés, né? A gente não precisa ser adorado, não façam isso, não permite isso, não deixa que ninguém venha adorar, beijar seus pés, que é um comportamento de muitas pessoas que vêm na Umbanda, quando elas recebem algum tipo de prêmio, elas são tão fervorosas àquela entidade, ela tem tanto uma aproximação com aquelas entidades, ela quer viver tão bem com aquela entidade, que ela acredita que aquilo dali é o máximo do mundo. Não, a entidade é apenas um representante do mundo espiritual, e principalmente do mundo espiritual onde se encontra a mente do médium. Entende? Então o médium é que direciona todo o trabalho através da sua mente. Quanto mais claro são as entidades. Quanto mais escuro ou densa, mais escuro e densa são aquelas entidades. Ele não pode ficar recebendo entidades maiores se ele está numa densidade menor. A não ser que ele seja aquele médium que precisa fazer trabalho. Então a gente pode ter uma casa maravilhosa e de repente vem o Exu. A densidade dele é mais pesada do que um guia de luz ou guia de saúde. A gente tem que entender esse mecanismo. Tá joia? Deixa eu pensar, então, o procedimento dos dias do morto, alguém tem alguma dúvida? E a presença dos seus guias, de nossos guias espirituais, de relação à nossa proteção mesmo. Alguma pergunta? Pode? Vê lá, Sandra, lá de perto, que eu não escuto. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas o senhor tem a sua companheira que está presente. Existe na vida terrestre
uma evolução através do casamento. O primeiro casamento é o senhor com a dona Aurina. Se encontraram. Ronaldinho e Ficarelli. 2 meses, 3 meses, acabou. Isso é um encontro casual. Existe aquele casamento que é de segundo plano, que é o provacional, que é evolutivo, mas que as pessoas não querem entender. Aí elas vão se elas se separam. Por quê? Existe o choque, como existe no nosso mundo, existe o choque. Isso é uma provação espiritual, mas é um casamento. Aí depois tem um terceiro casamento, que é uma pessoa que ela vem para ajudar o seu companheiro ou a sua companheira vem para ajudar. Espiritual também. Às vezes se encontra um ser que é, por exemplo, uma joia, um homem joia e uma mulher da pá virada. Ou aquela mulher tranquila, maravilhosa e um cara beberrão. Então é diferente o casamento do extremo, mas existe uma finalidade. Depois vem um quarto casamento. Vai vir junto, digamos, 2, mas eles trabalham numa obra social, por exemplo, se encontram, mantêm a relação sexual, mas a relação sexual ela não é compulsiva e obrigatória. Ela já está no nível de entendimento que é a materialidade que não pode dominar aqueles casais. Aí ela vem no quinto casamento, o transcendental. Vem a irmã, o senhor, olha, Arina, eu vou lá na Austrália, daqui a um ano eu volto. Poxa, um ano, então tá bom. Então eu vou lá para o Rio Grande do Sul, consertar lá no Rio Grande do Sul. Eles não precisam se encontrar para amar. O primeiro casamento, eles se encontram. O segundo casamento, eles têm a relação sexual como uma grande atividade. Aí já começa a apresentar os problemas de ordem materiais, é onde as pessoas sempre querem. Aí eu quero um companheiro, eu quero uma companheira. E com eles lá vem os problemas. Mas todo mundo quer. Não é verdade? Não é verdade isso? Aí lá vem coisa do problema. Aí, na evolução, se é isso que o senhor está me perguntando, os casamentos têm uma ordem de aprimoramento, uma ordem de evolução. Somente eu não preciso vir diretamente com a mesma pessoa e casado, por exemplo, sempre como homem, ou sempre como uma mulher. Na vida espiritual há uma troca por função. E a gente vê na Terra o comportamento masculino e feminino, eles são bem diferentes mesmo, bastante diferentes. Só que são missões a serem cumpridas. Então, às vezes, um pai, desculpe, né, só assim, para colocar, um pai muito desregrado, ele pode vir, perdeu aqueles filhos, né, o domínio sobre os filhos, por exemplo, ele pode vir numa outra vida sendo mãe, para acarinhar ou trazer ao seu regaço aquelas almas que ficaram perdidas, devido à responsabilidade do masculino, por exemplo. Então, nada fica impune. As pessoas ficam brigando, tem que pagar pensão, faz isso, faz aquilo, outro. Aí a vida se torna um tremendo inferno e dificulta para todo mundo a forma de entendimento, né? Então, relaxa, porque não tem uma alma que deveria sofrer ou até mesmo ter grandes problemas. Os problemas estão através do relacionamento humano. Tem um livro, eu não me lembro os 3 nomes do livro, mas ele mostra um autor muito antigo, Ivone Pereira. Aí tem o Cavaleiros de Lumière, Drama da Bretanha. E tem outro livro que eu não me lembro o segmento desse, não me lembro o nome. Então, é uma família que se resume aqui na Terra, né? Então, digamos que a gente seja uma família. Cada um tem seus relacionamentos, coisa e tal, aí todos nós morremos. Quando chegou lá em cima, todo mundo percebe que somos da mesma família, que nós já tínhamos essa mesma família antes daquela encarnação. Tá entendendo, ok? Tá? Perfeito. Então, nós morremos, vamos lá para cima. Fala assim, vamos fazer um planejamento para nossas vidas? Vamos. Aí vem a função, que é a parte principal. O homem tem uma função masculina e a mulher tem uma função feminina. Se ela vai fazer, isso eu não sei.
E a gente vê esses dramas da nossa sociedade por troca de função mesmo. Então a mulher fica... Acordar às 5 horas da manhã é uma vergonha, irmãos. É uma vergonha a mulher pegar um ônibus e trabalhar o dia todo, e chegar em casa, trabalha, e o homem. Você entende? A função está invertida. Os papéis estão invertidos. Nós temos que nos preocupar com um papel, com a origem, com um segmento. Aí essa família fica lá em cima e resolve. Vamos lá, aí todo mundo desce. Primo com primo, aqui, ali, eles começam a trocar de função, é um livro maravilhoso. Aí quando chega aqui na Terra, eles têm, poxa, eu era casado, não estou mais casado com ela, estou casado com uma outra pessoa, eles trocam as funções, mas eles permanecem afetivamente ligados àquela mesma família. Essa mesma família, José, ela é uma célula de Deus. Então todas as famílias são células de Deus. Quando a gente está num sistema de perturbação, essas células ficam cancerígenas. E elas contaminam as outras pessoas e as outras famílias. Através do nosso exemplo. É difícil entender? Nós queremos uma certa liberdade, nós não queremos ficar mais preso ao conceito, mas a gente está sempre preso. Sabe por quê? A pessoa chega aqui e fala assim, eu estou me separando. Ilusão dela. Ninguém se separa de ninguém. Aquele momento, aquela circunstância, não é o ideal. E aí faz com que nós possamos nos separar temporariamente. E, ao mesmo tempo, ter chance de um novo casamento ou uma nova oportunidade com a outra pessoa. Mas nós teremos que rever todos esses processos quando a gente for para o mundo espiritual. Então, muitos daqueles vão começar a se reunir de novo, com certeza, e procurar novos planos de vida. Querendo ou não querendo, é assim. Aí lá vem as pessoas. E aí, Paulo, foi isso. Olha, já 2 metros de distância. Não, mas não, a gente vê. Mas a gente vai ter que pensar sobre isso. Pessoas que partiram também, não tem problema. Deixa elas partirem. Dá uma nova chance de construção. Se o André Luiz, ele foi preparado, né? E aí, vamos lá, você está preparado para ver sua família? Vamos lá, André Luiz. Aí ele entra, né? O quê? Um homem aqui na cama com a minha mulher? Não é isso? O quê? Minha mulher com outro homem? Calma, André. Você já partiu, você tem que compreender. Então, a primeira coisa, a ação dele, mesmo sendo espírito, já desencarnado durante muito tempo, foi o lado masculino dele. O poder sobre o domínio sobre uma criatura. Então, o que prevaleceu dele foi o machismo, a materialidade, a sexualidade, mas não foi o verdadeiro amor. Aí, quando o mentor espiritual falou para ele, aí ele tentou reajustar o pensamento dele, porque ele não estava preparado para muitas emoções. E aí começa a gerar alguns tipos de problema, por exemplo, eu estou aqui na mesa kardecista, será que eu posso receber uma mensagem de um morto? E aí? Vou fazer uma mesa aqui, será que a gente pode receber uma mensagem de uma pessoa falecida? Pode? Perfeito, pode. Mas de qualquer pessoa falecida? Perfeito, não. Então, como a gente está no Dia dos Mortos, por exemplo, pode ter uma facilidade desses irmãozinhos, essas irmãs, virem da colônias para viver aqui conosco durante uma etapa, uma semana. Aí, vai lá ver Paulo Roberto, uma semana, tá? Depois de uma semana você sobe. Você é a mãe, vai lá, fica lá com ele, uma semana. E aí, muitas vezes, a gente pensa numa pessoa afetivamente durante esse período, porque lembra para a gente que nós estamos nos períodos dos falecidos ou dos mortos. Na verdade, eles é que estão vivos, nós é que estamos mortos aqui embaixo.
Olha que tristeza essa vida, irmãos. Né? Muita coisa ruim. Então eles vêm, nos abraçam, nós percebemos por sonhos, aí são pensamentos ou sonhos espíritas, nós temos uma relação direta com essas pessoas, com a afinidade, com o sentimento, com algo profundo. Então não é uma coisa muito simples. Agora, para alguns espíritos, que eles queiram uma comunicação, não é permitido por causa das emoções. Olha o André Luiz, quem está aqui com a minha mulher? Ih, se passou tantos anos, ele ainda teve aquela reação. E aqui, uma mãe vem falar comigo, qual vai ser a minha emoção? Será que eu estou preparado? Aquele médium, ele está firme para passar uma mensagem original, para eu dizer que verdadeiramente ele incorporou a minha mãe? Será que é isso mesmo? E aí ela vem com a voz masculina, que nem a minha voz de trovão, ficou olhando. Mas minha mãe tinha uma voz mais delicada, né? Essa pessoa, aí eu tenho que ter algumas características dela. Mas aí, só para completar a pergunta também, minha mãe queira falar comigo, um exemplo. E ela precisa passar pelo mentor espiritual. O mentor espiritual é que vai dar a capacitação para as pessoas. Por causa disso, tem que unir o médium ao seu mentor espiritual, senão não passa nada. Não passa. Perfeito. Aí, minha mãe, eu gostaria de ir lá passar uma mensagem para Paulo Roberto. Olha, vamos ver aqui. O que você vai escrever, hein? Qual é a sua mensagem? Não vai chegar aqui e abrir a boca não, irmãos. Qual é essa mensagem, dona Maria? Eu quero escrever isso aqui, isso. Pois não, pode redigir a sua carta. Aí está lá, vou fazer isso, não sei o quê. Encontrei aqui, morri. Encontrei com a sua avó Elida, encontrei com não sei o quê. Seu pai estava aqui comigo, assim. Seu pai Manuel estava aqui comigo. Ela precisa identificar familiares em relação àquele médium, em relação à mensagem que eu tenho. Não vai falar assim, eu fui fulano, eu fui Silvio Santos. Silvio Santos está passando essa mensagem, qual é a característica? O que vai dizer que era o Silvio Santos, irmãos? Quem vai dizer que a minha mãe precisa de ordenação e uma permissão? Nada se consegue sem a permissão. Entrei no cemitério, permissão. Entrei ali naquela porta, permissão. Eu entrei ali, permissão. Eu chego ali, permissão. Médico chega aqui, permissão. E se não pedir, eu sou o quê? Ok? Eu sou o quê? Eu estou trabalhando num lugar que não tem permissão. Eu tenho que ter um contato íntimo. Então, tudo aquilo onde nós entramos, nós temos que pedir permissão. Eu passo na rua, passei numa encruzilhada, irmão, com licença. Passei ali, tem um santinho, lá no Rio de Janeiro tem muito... São Sebastião, me ajuda, meu caminho é perigoso até chegar em casa. Nossa Senhora de Fátima, eu estou indo aqui, Eu estou andando 2 quilômetros, não vou ver ninguém. Pergunta se eu fui assaltado. Mas nós mais namorávamos, a minha primeira esposa morava longe, eu andava 2 quilômetros para pegar o ônibus, para ir para casa. Às vezes não via uma pessoa. Tinha que passar no meio da favela lá. Tem que pedir a permissão em qualquer caminho, em qualquer mudança vibracional, em qualquer entrocamento de vibração. Entrou no mar, com licença, senão o mar pode te levar. Entrou numa floresta, com licença, me dê fartura. E aí vem essa permissão, ela escreve tudinho, incorpora no médio, aí passa aquela mensagem. Agora, qualquer pessoa pode escrever a mensagem da minha mãe? Qualquer pessoa, qualquer médium pode escrever a mensagem da minha mãe? Mediunidade de psicografia. Então o médium tem que entender de psicografia, ele tem que escrever, ou seja, ele tem que ter
missão espiritual com essa linha de trabalho. Então não é qualquer um que pode escrever. Ele tem que treinar, muitas vezes, anos a fio para poder escrever uma mensagem. Algum médium pode chegar e falar assim, Paulo, eu escrevo. Mas pode chegar, mas é muito raro escrever uma situação dessa. Também nunca me testei para isso. Pode ser que eu tenha, pode ser que os irmãos tenham a psicografia, né? Mas pode ter a forma de psicofônica, de falar. Essa é mais difícil. Com Maria Silvia. É isso. Ok? Quer perguntar? Paulo, se eu não puder ir no cemitério, se eu não quiser ir no cemitério, eu posso acender uma vela dentro da minha casa? Para as almas, não. No momento não se deve, por causa da baixa vibração que a vela ela faz, né? Então, por exemplo, uma pergunta muito interessante da sua parte. A vela, ela é um ponto de equilíbrio e de harmonia. Assim como qualquer imagem dali, não tem nenhum orixá ali. Tem a forma vibracional e a forma atrativa na qual a sua mente entra em contato com essas energias. Ok? Perfeito. Então, como o movimento da Terra ainda está muito primário, muito de choque, quando você vai acender a vela, ela significa um ponto de atração para qualquer alma. Você não sabe se você tem toda essa proteção, se você está tendo uma coisa muito boa ali para você fazer uma vela de segurança a uma pessoa desencarnada. A casa espírita, e depois que eu tiver um pouco mais de condição, eu vou fazer o meu Cruzeiro das Almas. Aí no Cruzeiro das Almas, sua pergunta, eu iria responder assim, não acenda lá não, não precisa nem no cemitério. Você acende ali, porque eu estarei olhando o seu comportamento de acordo com as tendências. Então, por exemplo, se você for de Yansan, já vai ter por complicador. Por que isso? Yansan é uma entidade que atrai os mortos, Santa Bárbara. Aí você, além de atrair os mortos, você vai acender uma luz dentro da sua casa para as pessoas falecidas. E aí, já viu algumas casas que as pessoas sentem bater na porta? Toque, 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 toque o tempo todo. Fica acendendo luz dentro de casa. Já falei para os irmãos não fazerem isso. Principalmente para as almas, não façam. Nem no seu terreno. Se quiser, tem algumas igrejas como o padre ali, Padre Manuel não, Padre Miguel em Sobradinho, que eles permitem acender essas velas para as almas. Eu acendo para as almas aqui dentro, não tenho medo não. Aqui, na parte da esquerda. Tem médios aqui que eu acendo. Deixa eu vou olhar para ela. Ela está presente aqui. Aí, cheio de morto depois aí, hein? Comendo suas comidas. Aí tem 2 médios que estão aqui que eu acendo para as almas, que são pessoas ligadas a essas pessoas, que eu tento, assim, melhorar o aspecto espiritual dessas pessoas. Não acenderia jamais em casa. Jamais. O pensamento já é tudo, o pensamento já está ligando. Não, também não. Tudo funciona como ponto de atração. Não é recomendável. Algumas pessoas, por algum tipo de motivo, eles têm perturbações na sua casa, relacionamentos difíceis, acaba em 2 anos alguns relacionamentos do casal, simplesmente porque está acendendo lá. O casal está aí bombando, né? Está indo bem, aí já não vai bem, aí vai acender lá, já está atraindo forças para dentro de casa, evita fazer isso. Já peguei várias situações perigosas em relação a isso mesmo. Não acenda. Vem aqui no centro. Eu não posso. Aí você liga para mim, eu acendo. A função do centro é acender mesmo essa vela para essas situações. Agora, para a direita, anjo guardião, qualquer orixá, qualquer santo, e para o anjo guardião, qualquer pessoa, sim,
Pessoas falecidas reconhecidamente, não. Ok? Dá para entender isso? Não faça isso. Está muito distante para mim. Um dia específico para acender a vela. Um dia específico para acender a vela. Os dias vibracionais. Dia específico que não pode acender a vela. Não, é o contrário. A pergunta tem que ser o contrário. Os dias específicos de melhor vibração é sempre na segunda-feira. Sempre. A gente vai na casa da Umbanda, nós vamos pela vibração do orixá. Então, na segunda-feira você tem preto velho, preta velho, né? As 13 almas santas benditas entendidas, tem Exu e a Pombagira, e tem todos os orixás considerados de linha ou de esquerda ou linha da morte, que cuida da linha dos cemitérios, por exemplo. Então, segunda-feira, vibracionalmente, a recomendação, vai lá na igreja, acenda 7 velas para a determinada alma. Ele não vai fazer isso na sexta, nem no sábado, muito menos no domingo, não vai fazer isso. Vai fazer sempre na segunda-feira. Qual é o melhor dia? O anjo guardião já é uma situação diferenciada. É de acordo com a necessidade da pessoa mesmo. Então, tanto faz ser de manhã, de tarde, de noite, na verdade não é para o anjo guardião. Quando a gente acende a luz para o anjo guardião, nós acendemos a luz para nós, para o anjo guardião nos olhar. O anjo guardião não precisa de luz. Ele já tem a luz, nós é que não temos. Aí é uma questão de aproximação. E aí pode ser qualquer dia, qualquer horário, nas circunstâncias que a pessoa está precisando. Agora, dia vibracional, aí para o seu anjo guardião, sexta-feira, sábado maravilhoso, domingo, um dia de paz, de família, né?